Oi, meus queridos. Olá, Gabriel. Gabriel, Oi, Sora. tudo bem, querido? Tudo? Então, tá bom. Vamos estudar um pouco, né, para a prova. Como já é 1h30, eu vou começar, porque eu tenho horário para as outras turmas lá até às 5h30 da tarde. Então, eu não posso ficar aqui esperando mais muito tempo. Deixa eu compartilhar com vocês o que eu preparei aqui para a gente estudar. E daí depois, no meio, assim que vai passando, vocês vão me perguntando das dúvidas, tá bom? Conforme vou avançando o conteúdo, vocês vão perguntando. Só um minutinho, vamos lá. Olha lá. Como eu fazia antes, lembra? Está aparecendo para vocês? Sim, pronto. Então tá bom. Sim. Deixa eu ver que hora é no meu celular, né? Já passou 3 minutos. Que mais um Gabriel entrando. Ah, é, porque o pessoal da escola também. Olá, Gabriel. Olá. Tudo bem? Sim. Vamos fazer uma revisão, então, da nossa Precisa de provinha amanhã. Tá. Aqui o Gi está entrando também, tem mais 2 pessoas, vamos ver quem é. O Gi e a Luana. Oi, Gi. Gi. Tá me ouvindo, Gi? Oi, Lu, tudo bem, querida? Sora. Tá me Tudo bem? ouvindo bem? Sim. Tá vendo a minha tela compartilhada aí? Sim. Então tá bom. Gi, você tá me ouvindo? Oi, querido. Sim. Sim, Sora. Então tá bom. Tá vendo a minha tela compartilhada aqui? Sim. Vocês não vão me deixar sozinho aqui com essas câmeras desligadas, pelo amor de Deus. A minha tá ligada agora, Sora. E senão vou me atirar no Ganges, porque eu me sinto muito sozinha dando aula sozinha. Ainda mais agora que eu já estou acostumada a ver vocês todos os dias, daí ficar com essas câmeras desligadas, parece que a gente está falando com a janela. Pronto, vamos começar então. Olha lá. Primeiro e segundo capítulo é o que cai na nossa prova, tá bom? Ah, vai para lá. Esse meu computador eu tenho que dar um jeito, que começa a subir um monte de coisa aqui. O Eduardo aqui está entrando. Olha lá. Oi, Eduardo. Deixa eu dar um oi aqui para ele. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bom? Então, tá bom. Nós vamos começar aqui ó, a nossa revisãozinha, tá? Sobre números racionais. Números racionais, eles podem ser escritos de 2 jeitos. Quais são os 2 jeitos? O numerador e o denominador? Isso é uma fração. Isso é um jeito que a gente pode escrever um número racional. Número racional é o 0. Racional. Racional pode ser uma fração ou isso que o Gi está falando, 0, alguma coisa, né, Gi? Número com vírgula, isso, é para eu entender o que você quis dizer, viu? Então, quem é o Gabriel que entrou agora aqui? O Gabriel Moreira? Tem 3 Gabriel aqui, então tá o time completo dos Gabriéis. É isso? Vai estar todo mundo. Sim. Então tá. Gabriel Moreira, você está aqui? Gabriel Moreira.
ou não? Ele mandou no chat, Sora. Tá. Eu não me coordeno com esse chat, nunca me coordenei. Tá bom. Então, A senhora vamos tá me lá. ouvindo? Eu estou. Vocês estão me ouvindo também, né? Então, vamos começar. Então, número racional, quando a gente fala lá número racional, ou pode ser uma fração, sei lá, 1/3, vai para cá. Ou pode ser 0,33. Os dois são números racionais. Por isso que aqui está escrito assim, ó, números que podem ser escritos por meio de uma divisão. Essa barra aqui é a divisão, ó, 1 dividido por 3. Toda fração é uma divisão. 1/2 é a metade, que é 0,5. É 1 dividido por 2, que dá 0,5, certo? Então, ele pode ser escrito por meio de uma divisão de 2 números naturais, chamados racionais, tá? A parte de cima de uma fração é chamada de Nominador. Muito bem. Nominador. E a parte de baixo é chamada Numerador. denominador. O denominador, ele indica em quantas partes um inteiro foi dividido. Então, por exemplo, naquele primeiro caso ali do 1/3, foi dividido em quantas partes? Em 3 partes. Em 3 partes iguais, né? Que não está muito igual esse meu desenho. Então, ó, se eu tenho sobre 3, 1/3, o 3 é o número de partes que foi dividido. Agora, 1/2 foi dividido em quantas partes? 2. 2, foi dividido por 2. E o numerador, o que indica? A parte de O cima. numerador seria a parte... a quantidade que está sendo Considerada, né? a parte que está sendo considerada. Pintada. Então, se eu tenho lá 2/3, eu divido por 3, porque o denominador me indica quantas partes foi dividido, e pinto 2, porque o numerador é 2. Correto até aqui? Sim. E um detalhe, essas frações, muitas vezes, assim, em receitas, em algumas notícias de jornal, eles não aparecem assim. Eles aparecem assim, ó, 2/3. Tá? Essa barra inclinada, ela também quer dizer que é uma fração, que é a mesma coisa que 2/3, tá? Isso é só uma curiosidade, porque a Pro não vai botar a barrinha inclinada na prova. Então, resumindo essa página aqui, frações, eu tenho o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. O numerador me indica quantas partes eu pintei, ou seja, quantas partes eu considerei, e o denominador, em quantas partes foi dividido. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Sim, Sora, não. Tá bom. Então, vamos lá. Agora, deixa a Pro apagar aqui, porque senão isso aqui tudo vai junto. Certo? Então, numerador, denominador e a explicação do que é cada um deles, certo? Sim. Bora lá. Vamos para a próxima página. Vamos. Eu tenho que fazer assim. Aqui. Representação fracionária. Cai na prova. Então, o que é representação fracionária? O que quer dizer essa palavra? É a forma que a gente representa uma fração. Se, por exemplo, a gente diz lá numa receita lá de pizza, vai 1/3 de xícara de molho de tomate. O que é 1/3? Novamente, o denominador vai me indicar quantas partes eu vou dividir essa xícara. Eu dividi em 3. Que nem aí pintou uma, e essa é a quantidade de partes que foi dividida, exatamente, tá? 1/4, eu divido a xícara em 4 partes, mas eu vou pintar uma só, certo? Então, isso é representação fracionária. É como a gente pode representar uma fração, tá?
Dúvidas aqui, não? Sofia, tá me ouvindo bem? Então, tá bom. Olha lá, esse aqui saiu meio falhadinho, mas quer dizer que é uma xícara e meia. Deixa eu arrumar esse aqui. Uma xícara e meia de queijo mussarela, que foi lá na receita. O que significa uma xícara e meia? Que foi uma cheia. É um de mais 2. meia. É, isso mesmo. Só que olha lá, qual que é o denominador? Denominador não é o número 2? É. Então, isso significa que foi dividido em duas partes. As duas xícaras estão divididas em duas partes, porque a gente acabou de ver que o denominador, ele sempre define o quê? Quantas partes foi dividido. Um chocolate, uma xícara, um copo, etc. Não é? Então, tá bom. Se foi dividido aqui, o denominador é 2, é porque foi dividido por 2. Então, uma xícara e meia. Eu vou fazer essa pergunta para o Eduardo, porque eu expliquei bastante isso para ele ontem. Uma xícara e meia, Eduardo, representa qual fração? Representa a... O que sobre o quê? 1 vezes 2, vai ficar 2. Mais 1, 3. 3, o quê? 2. 3 segundos. Isso, o denominador sempre mantém. Ele já aprendeu, porque a Pro explicou que a Pro viu que lá na VA ele não tinha entendido. Daí ontem na aula a gente fez bastante exercício disso, né? A Pro tá dando aula, vocês não vão embora depois da aula, que eu sempre dou aula, tá bom? Então, assim, ó, o que aqui no desenho a gente viu? Não tem 3 partes pintadas? Uma, Sim. 2, 3 partes pintadas. Entenderam como é que a gente transforma um número misto numa fração? É muito importante que quem não entendeu isso aqui, pergunte para a Pro agora. A Pro explica 1000 vezes se precisar. Por quê? Porque lá, se tiver uma soma de frações, por exemplo, 1,5 mais 2/3, a gente não consegue somar 1,5 mais 2/3. Não tem como fazer isso aqui. A gente precisa, primeiramente, transformar o número misto em uma fração normal, que vai ser os 3 meios. E daí, sim, fazer 3 meios mais 2/3. O senhor Moreira mandou mensagem no chat. Pera, deixa eu ver, então, porque esse chat aqui é tudo que eu não me coordeno. Porque na matemática, se coordenar com esse chat aqui, ó, não entendi. Só o primeiro. Tá, a Pro vai explicar de novo. Então, todo mundo que não entendeu vai prestar atenção. Olha lá, diz que lá naquela receita da pizza que a gente viu, que a gente combinou de comer, que nunca comeu, ó, a gente não é, a gente tinha combinado. A gente viu, ó, a Pro vai explicar de novo, prestem bem atenção. A Pro até vai limpar tudo isso aqui, que a Pro gosta de ir escrevendo e explicando. Isso aqui é uma xícara e meia, certo? O que significa isso? Que tem uma xícara inteira de queijo mussarela mais meia, ok? Certo, mas na prática da vida, ali na hora das contas, ninguém vai ficar fazendo desenho. Até pode, mas tem um truque aí para a gente aprender a não ter que fazer desenho, né? A gente sabe que o denominador é o que indica quantas partes é dividido um determinado recipiente, um copo, uma xícara. Então, foi dividido em 2, porque o denominador é 2. Aqui também foi dividido em 2, porque o denominador é 2. Agora eu te pergunto, Gabriel Moreira, quantas partes aqui nós temos pintadas? Que barulho é esse? Se a minha porta está fechada. Deu uma completa, quer dizer. Ó, mas agora nós vamos olhar as partezinhas aqui que a gente dividiu, ó. Uma parte está pintada, certo? Outra parte está pintada, então já são 2 partes. E mais essa parte aqui. Você concorda que tem 3 partes pintadas? Concordo.
E o denominador que indica em quantas vezes foi dividido é 2, porque foi dividido por 2. Certo. Certo? Por isso que 1,5 xícaras é 3 meios. Mas Entendi. a Pro ensinou um truque, que é para não ter que fazer desenhozinho na vida prática ali, né? Ficar sempre desenhando, vão estar lá no 9º ano desenhando, daí não dá. Então, como é que a gente pode fazer? Olhem para cá. 1,5. Eu vou fazer como? 1 vezes 2. Então, eu pego um número inteiro e multiplico pelo denominador, e depois eu somo com o denominador. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 2. 2. Mais 1, 3. 3. E o denominador a gente só copia, a gente mantém. Certo? Certo. Agora eu vou fazer outros. Vamos lá. Vou fazer um para o Rafa agora. 3, 2/3. O que é, Rafa? Vai começar 3 vezes 3, que é igual a 9. Mais. Mais 2, igual a 11. E o denominador mantém. 2. 3, quer dizer, falei errado. Isso. Agora eu vou fazer um para o Gabriel Oliveira. 2, 1/2. Vamos lá. 2 vezes 2. 4. Mais 1. 2. 4 mais 1, rapaz. É 5. 5. 5 e o denominador mantém. Então, isso aqui é igual a 5/2. Certo? Beleza. Vou dar uma apagada aqui para mim chamar o próximo. Malu, vamos lá. 3, 1/4. Que número vai ser, Malu? 3 vezes 4? É 12. E aí depois vai somar com 1, que aí é 13. Muito bem. 13 Quarto. 13 quartos. quartos. Muito bem. Agora eu vou fazer uma para a Lu. Vamos lá, Lu. 4, 2... terços, vamos de novo. Vamos lá, Lu. O que a gente vai fazer? 4 vezes 3. 12, não é 12. 12 mais 2. 14. Embaixo, 3. Muito bem. 14. Parabéns, Lu. Certinho. Vamos lá. 1, 2/3. Quanto que é 1 2/3, Sô? 1 vezes 3. 1, 2, 3, 3. Mais 2. Mais 2, 5. Aí fica 5/3. Muito bem, Sô. Isso mesmo. Parabéns. Gabriel Inocente. Oi. Que número é esse aqui? 3, 1/2. Que fração é essa? Peraí, meu celular tá virado. 3, 1/2. É. O que a Onde gente ele tem que tá? fazer? Ah, Aqui, ó. agora eu vi. Deixa eu ver. 3 vezes 2. 6, Mais 1. 7. Sobre. Calma aí. Eu tô calma, rapaz. Nem, que apareceu um monte de coisa na minha tela ao mesmo tempo. Então, eu vou escrever aqui, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, tá bom? Bora. Quem não foi? Gabriel Moreira. Vamos lá, eu e você. Vamos ver se você aprendeu.
Bora lá. 2, 1/8. Como que vai ser aqui, Gabriel Moreira? 2 vezes 8 mais 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, Mais 1, 17. dividido. 17 por 8. Isso, 17/8. Muito bem. Alguém não foi que eu tenha me esquecido aqui? Eu acho que não, né? O Giovanni. O Gi, é verdade, falta o Gi. Gi, uma para você aqui, ó. O Eduardo já fez. Espera aí, Gi, vou apagar tudo para você não se atrapalhar com esse monte de coisa escrita. Vamos lá, Gi. 3. Ó a Rebeca entrando aí. 3/1/2, Gi, vamos lá. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. dividido por 2. 2. Muito bem. Entenderam o que a gente vai fazer, então? A gente sempre vai pegar um número grandão, multiplicar pelo denominador e somar o que tem no numerador. Daí sempre vai dar certo, tá bom? Dúvidas sobre isso? Professora, Oi. então, nos números, na representação fracionária aí, tem que fazer o número ali do O grandão. lado vezes o denominador, e daí a gente soma o resultado do denominador, aí a gente soma o resultado do denominador com o numerador. Isso, e mantém o mesmo denominador na parte de baixo. Isso mesmo. Tá, valeu. Olha lá. Ops. Outro jeito da gente representar. Olha lá, Gi, isso aqui, ó. Representação fracionária. Olha lá, meia hora. Meia hora é a metade de 60 minutos, não é? Minutos. 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Se é a metade, é 30 minutos. Se é 1/4 de hora, eu vou fazer 60 dividido por 4. Então, vai dar 15 minutos. 3/4 de hora vai ser 60 dividido por 4, que vai dar 15, e vezes 3, que vai dar 45. 45 minutos, ó. E aqui, 60 dividido por 5, que dá 12, vezes 2, que dá 24. Lembra que a gente fez isso em aula? Mas aqui a gente consegue olhar direto, né? Ó, 2/5 de hora. O que a gente tem que fazer? A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. A gente vai fazer 60 dividido por 5 vezes 2. 60 dividido por 5 dá 12, vezes 2, 24, tá? Esse é o cálculo que tem que fazer aqui, ó, Gi. 3/4 de hora. 60 dividido por 4 vezes 3, tá? A Pro vai mandar isso aqui para vocês depois, certo? Ok? Professora. Tá bom. Agora aqui, ó, os números mistos aqui. Vamos ver se deu certo a nossa regrinha? Olha lá. 2 vezes 7. 2 vezes 7 é 14. 14. Mais 1, Mais 15. 15. Tá vendo, Gabriel Moreira? Ó, 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. No 15. denominador, a gente só copia. Aqui, 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. 17 terços. A letra C, 9 vezes 6, vou ajudar. 54. 54. Mais 5, 59. 59. 59 nonos. 10 1/5. 10 vezes 5, 50. 50. Mais 1, 51. 51. Sobre 5. 3 vezes 10. 30. Mais 9, 39. Sobre 10.
7 vezes 5. Cadê meu mouse, gente? 35. Um pouquinho. 35. Isso, 7 vezes 5, 35. Com 2, 37. 37. E vejam que o denominador a gente só copia, ó. Aqui era 7, ficou 7. Aqui era 3, ficou 3. Aqui era 9, ficou 9. Tá bom? Oi, Rebeca, tudo bem? Então tá bom. Desculpa, professora, eu até azei, eu esqueci do plantão. Ficou comendo pudim, né? Nem guardou um pedaço para mim. Bora lá. Não tá certo os números mistos. Olha lá, isso aqui cai uma questão. Leitura de frações. Vamos ver como é que a gente lê as frações. Se for um número, se o denominador for um número de 2 até 9, ele tem os nomes particulares deles, que nem cada um tem o nosso, né? Então, vamos lá, o 2 a gente fala meio. Então, a gente sempre que lê isso aqui, a gente vai dizer 1 meio. Meio. Se for um 2 em cima, 2 meios. Se for um 3, 3 meios, tá? Então, sempre que o denominador for 2, a gente fala não sei o que meio. 3 meios, 4 meios, 5 meios, 7 meios, ok? Se o denominador 3 é terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços, ok? Se o denominador for 4, é quartos. 1 quarto, 3 quartos, ok? No plural, tá vendo lá? Ó, porque é mais de 1. Quinto, 4 quintos. 6, 5 sextos. Ó, quando o denominador é 6, a gente fala sexto. Quando o denominador é 7, a gente fala sétimo. E quando é mais de 1, se é 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos, 4 sétimos, 5 sétimos, 6 sétimos, tá? O número de cima a gente lê como a gente estava acostumado. 1, 2, 3, 4, ok? É o de baixo que muda. Quando é 8, é oitavos. 7, oitavos. E aqui, 8 nonos, tá? Ok? Se for de 2 a 9, mas nem sempre é assim. Às vezes pode acontecer do denominador ser base 10. Quando um denominador está base 10, a gente diz que a fração é decimal, tá? Decimal pode ser sobre 10, sobre 100, sobre 1.000, 10.000. E olha lá, se é sobre 10, a gente fala que é 1/10. Se é sobre 100, a gente fala centésimo. Nesse caso aqui, 2 centésimos. Se é sobre 1.000, milésimo, 3 milésimos. Se é sobre 10.000, é o décimo de milésimo, 4 décimos de milésimos. Se é sobre 100.000, centésimo de milésimo. Se é sobre 1 milhão, milésimo de milésimo ou milionésimo. Acho mais fácil milionésimos, porque isso aqui lembra 1 milhão, né? Ok? Então, sempre quando a base é 10, décimo. E se o denominador for maior que 9 e diferente dessas potências 10, a gente fala avos, tá? Então, aqui, ó, 16, 28 avos. 17, 60 avos, ok? Então, isso aqui vocês estudem, por favor. Vai cair uma questãozinha na prova disso. Se eu não me engano, é dessa aqui, não estou bem lembrado. Que eu fiz a prova faz tempo. Acho que é dessa tabela aqui. Bora lá. Frações que representam a mesma parte do inteiro são denominadas frações equivalentes. Cai também. E a gente precisa saber frações equivalentes para resolver operações de adição e subtração de frações que não têm o mesmo denominador. Então, vamos entender isso de uma vez por todas, quem não entendeu. Desenhando. 1 meio é a mesma coisa que 8/16, o quê? Como é que a gente lê essa fração aqui? 8/16 8/16 8/16 avos. Isso, e aqui, essa aqui? 2 o quê? 2 terços. 2 Sextos. 2 sextos. Porque é 2, é mais de 1. 1 terço. 1 terço.
porque é só 1. Ok. Terço. Então, vamos ver. O meio significa o quê? De novo, o meu denominador indica quantas vezes eu vou dividir a minha fração, o meu pedaço de inteiro. Então, aqui eu dividi por 2, porque o meu denominador é 2. E eu vou pintar quantas partes? 1, porque o meu numerador é 1. Aqui eu vou dividir por 16 partes. E vou pintar quantas? 8, porque o meu denominador, meu numerador é 8. E aí, é a mesma coisa? É, né? É, Representa a mesma parte. É isso que está escrito aqui, ó. Fração equivalente é a mesma parte do inteiro, tá vendo? sim. Mesma coisa aqui, ó, 2/6. Se é 2/6, significa que eu vou dividir por 6 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pintei 2, é porque o meu numerador é 2. Agora, Fazer um 6 terço. quadradinhos e pintar 2. Isso mesmo. E no 1/3, eu vou dividir por 3 partes. Pintar vou 1 pintar e fazer 3 quadradinhos. Isso mesmo. E aí eu vejo que 2/6 tem a mesma parte de 1/3. Tá claro aqui no desenho. Só que na vida prática lá, que a gente vai ter um monte de conta no futuro para fazer, a gente não vai poder ficar desenhando, né? A vida toda. Isso é para a gente entender por que que é igual. A gente desenha para ver por que que é igual. Agora, como que a gente deve fazer quando a gente, né, na prática da vida, tem que fazer aí as coisas saberem como é que são as frações equivalentes? Para você fazer as frações equivalentes, você tem que multiplicar. E para você descobrir se é equivalente, você tem que dividir. É isso mesmo. Multiplicar ou dividir pelo mesmo fator. Isso é muito importante. Aqui, ó, de 1 para 8, a gente sabe que foi multiplicado por 8. Se eu multipliquei o meu numerador por 8, necessariamente eu tenho que multiplicar o meu denominador por 8 também. Porque senão eu vou mudar o sentido da fração. Elas não vão mais ser equivalentes. Se eu multiplicar em cima por 8 e embaixo por 3, não vai ser a mesma coisa, tá? E aqui, do que aconteceu daqui para cá? 2 para 1. Dividiu por 2. E aqui também. 6 dividido por 2 dá 3. Então, é isso que a gente tem que fazer para achar as frações equivalentes. Então, lá na prova, a Pro pode dar uma fração e perguntar das alternativas que tem abaixo, qual que é a fração equivalente? Daí vocês vão primeiro, antes de ficar catando aqui embaixo, que só faz a gente errar, vocês vão lá e vão fazer as frações equivalentes. Vamos multiplicar por 2. 1 vezes 2. 1 vezes 2. 2. 2 vezes 2. 4. 4. Agora vamos fazer vezes 3. 1 vezes 3. 3. 2 vezes 3. 6. 6. Agora vamos fazer vezes 4. 1 vezes 4. 4. 2 vezes 4. 8. Isso. E assim a gente vai construindo. Quantas frações equivalentes tem um número? São infinitas as possibilidades até a gente chegar ao que a gente conseguir, né? Ah, muitas, né? Então, vocês vão fazendo até achar lá a alternativa que tem, mas não vai ficar catando primeiro para ver se é. Façam o caminho normal das coisas para não serem induzidos, porque nessas coisas aí às vezes tem erro, sabe? É charadinha. Tá bom? Então, é assim que a gente estuda as frações equivalentes. A gente determina uma fração equivalente. Eu não quero isso. Ele não me obedece, às vezes, o computador, tá? Ok. Então, sem desenhar aquelas metadinhas lá, na prática, ou a gente divide, ou a gente multiplica pelo mesmo fator, certo?
Ficou claro isso? Quem não entendeu tem que perguntar para a Pro, porque isso aqui precisa para saber fazer operações de frações. Quem não entendeu isso aqui não Professora, eu não consegue. entendi muito bem. Eu não entendi muito bem. Não? Então, vamos lá. Olha aqui. Eu tenho 1/5. Olha a flechinha azul. Vezes 2. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Tá vendo que o que eu fiz aqui no numerador, eu fiz também no denominador? Sem ser o mesmo fator de multiplicação ou divisão que eu uso no numerador, eu necessariamente preciso fazer no denominador. Depois ele fez vezes 3, ó. Aqui a flechinha rosa, ó. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. Certo? Certo. Depois aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 4, 20. Então, todas essas aqui são frações equivalentes, representam a mesma parte do inteiro. Se a gente fosse desenhar, ia ser a mesma coisa do que desenhar 1/5 dividido por 5. Eu vou fazer só o primeiro, tá? Ó, eu tenho aqui 1/5. 1/5 eu tenho que dividir por quantas partes? 1, Uma, 2, 3, três, 4, 5. quatro. 5 partes. E 1/5 eu vou pintar uma só. É. Agora, eu vou fazer a outra. 2 décimos. O mesmo inteiro eu tenho que dividir por 10. Então, eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E daí eu tenho que pintar 2. Ó, aqui, ó. Não vai dar a mesma parte ali, ó? Mesma parte de cima, ó. Então, Vai. 1/5 é a mesma coisa que 2 décimos. E eu faço sempre multiplicando a parte de cima ou a parte de baixo. Entendi, Que senhora. engraçado, ó, o Rafa e a Malu ali, ó. Vocês estão na mesma sala, né? Agora que eu vi. Tá bom? Entenderam, queridos? Espertinho. Senhora. Tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar. Isso é equivalência... Ops. Fiz caca aqui, peraí. Aqui. Tá, equivalência de frações. O que é simplificar uma fração? É deixar ela na forma redutível. Irredutível. Irredutível. Quando Redutível. não é o i lá na língua portuguesa ele nega, né? Irregular é o que não é irregular. Irredutível é o que não dá mais para reduzir. Então, se eu cheguei lá, eu fiz uma continha e cheguei lá na conta, 18 sobre 20. Eu vou primeiro tentar. O 18 divide por 2? Sim. O 20 divide por 2? Sim. Deu 9 décimos. E agora, o 9, eu tenho que continuar tentando. O 9 divide por 2? Não. Não. O 9 não divide por 2. O 9 só divide por 3. Só que daí o 10 não divide por 3. Então, não dá mais para mim reduzir. Porque eu só vou reduzir quando eu consigo utilizar o mesmo fator em cima e embaixo. Eu não posso, por exemplo, aqui dividir por 3 e embaixo querer dividir por 2, porque daí eu vou estar mudando o sentido da minha fração, tá? Então, eu sempre só faço quando eu consigo usar o mesmo fator de divisão. Que nem aqui, ó. 6 dividiria por 2? Sim, daria 3. Mas o 51 não divide por 2. Número ímpar não divide por 2. Então, vai por 3. E daí vai tentando. Não dá por 3, vai por 4. Não dá por 4, vai por 5. E eu vou tentando até conseguir. Certo? Então, eu coloquei aqui. Comparação de frações, isso é importante, vai cair uma questão na prova para dizer quem que é o maior, quem que é o menor, tá bom? Para colocar em ordem crescente. O que é a ordem crescente? Do menor para o Menor maior. para o maior. Menor para o maior. Do menor para o maior.
Então, se lá na prova diz assim, ó, a ordem... Decrescente é do maior para o menor. Isso, decrescente é do maior para o menor, porque está decrescendo, muito bem. Então, se lá na prova tem uma questão assim, ó, a ordem crescente dessas frações é tal, daí tem que saber quem que é a maior, quem que é a menor primeiro, para depois botar no crescente. Não é que nem nos números naturais que é fácil, a gente sabe lá, se eu tiver lá uns números naturais, 2, 1, 6, 4, 3 é mais fácil. Eu sei que eu vou botar 1, 3, 2, 3, 4, 6, né? Então, ali é a mesma coisa. Eu vou ter que ver quem que é maior que quem. E como que eu faço para saber quem que é maior que quem? Daí eu tenho 3 casos. Eu tenho que analisar os 3 casos. A Pro botou os 3 casos aqui para vocês. Ó, 1, 2, 3. Tá? O primeiro caso é quando eu tenho denominador. O denominador é a parte de baixo. O denominador é igual. Olha ali. Todos os copos aqui estão divididos por 4. Afinal, o denominador é o que me define quantas partes é dividido um recipiente, ou um chocolate, ou um inteiro, né? Então, quando eu tenho denominador igual, quanto maior o meu numerador, maior vai ser a minha fração. Olha ali, 2/4 é maior que 1/4, porque eu tenho 2 partes preenchidas. 3/4 é maior do que 2/4, porque eu tenho 3 partes preenchidas. 4 partes é maior do que 3 partes, que é maior. Daí eu só vou olhar a parte de cima. Então, vocês vão gravar assim agora que a Pro vai falar. Quando o denominador for igual, eu só vou olhar para a parte de cima. A parte de cima eu vou olhar, que é o numerador. Certo? Então, se eu pedir para colocar estas frações aqui em ordem crescente, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, é o mesmo numerador. Então, em ordem crescente, eu vou começar do menor para o maior. Então, eu vou dizer que 1/4 é menor que 2/4, que é menor que 3/4, que é menor que 4/4. Lembrando os sinaizinhos, o 7, agora ninguém mais usa jacaré, que vocês já são grandes. O 7 é maior do que 4. Então, esse é o sinal de maior e esse é o sinal de menor, certo? O que é essa pessoa aqui que eu não vi? Nunca vi na vida. Espera aí, gente, só um pouquinho. E ver se não tem uns intrusos aqui. Oxi. Eu já até botei para dentro. Não mudem de nome, senão a Pro fica achando que a gente que não é para estar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Era o Rei Lacoste? É. Era o Gabriel Moreira. Não faz assim, Gabriel, presta atenção, porque amanhã tem a prova, tá bom? Então, o maior... A Pro não gosta que faz assim, porque a Pro não pode deixar quem não é da escola entrar. Daí se troca o nome, a Pro já acha que botou alguém que não podia pôr aqui para dentro, entendeu? Só pode assistir a minha aula quem vai no colégio, tá? E aí, vamos lá. Então, sempre quando eu tiver o mesmo denominador, eu vou olhar para o numerador. Quanto maior o numerador, maior vai ser a minha fração. Tudo bem até aqui? Uhum. Tá Ô, bom. Pro, Oi. no símbolo do maior e do menor, é a mesma coisa de um jacaré. O jacaré mas você já que é está indo para grande. comer à É. esquerda é o maior que vai comer a coisa maior. Mas o da direita é o que vai comer coisa menor. Mas esse aqui que é o maior. Então, ele está indo para a esquerda para comer o maior, enquanto o outro está indo para a direita para comer o menor. É, mas vocês já são grandes agora, vocês olham para os números, né? 7 maior que 4 não é mais fácil, gente? Eu não sei. Muito. É fácil. Agora vocês já são grandes, não ficam mais fazendo jacaré. Bora lá. 3. Frações quando o numerador é igual. É aquele exemplo lá do alpino que eu dava lá da Malu. Eu tenho um só, eu tenho o mesmo numerador.
Se eu dividir com 6 esse alpino, e se eu dividir com 4 esse alpino, qual o pedaço que vai ser maior? Com 4. Com O 4. de 4. É menos gente para dividir, Porque ele vai ficar com a parte maior, então... vai ficar com a parte se maior. tiver um monte de pessoa, cada um vai ficar com um pedacinho desse tamanho. Por causa a de 6 é dividir por 6 pessoas. Vai ter muito mais pessoas do que a de 4. Então, isso aqui não necessariamente precisa ser só o 1. Eu posso ter 3 alpinos. Se eu dividir por 8 e se eu dividir por 2, qual que é o pedaço maior? Qual que é a fração maior? 3 segundos. 3 meios. A gente já aprendeu a ler a fração. Não faz 3 segundos. Segundos é tempo. Quando o denominador é 2, é meio. 3 oitavos, 3 meios. Qual que é maior? É o... 3 oitavos. 3 meios. 3 meios, Gi. Quanto mais gente eu tiver para dividir, menor vai ser o meu pedacinho. Se amanhã você leva um chocolate para a escola e for dividir só com a Pro, que é o que você deveria fazer, você vai ficar com a metade, eu vou ficar com a metade. Agora, se você dividir com a sala inteira, a gente não vai ficar com um pedacinho menor? Sim. Então, divide só com a Pro, que sempre dá certo, tá bom? Beleza. Quando o numerador é igual, quanto maior o meu denominador, menor vai ser meu pedacinho. Está aqui no desenho. Ó. E aí? O problema é quando nada é igual, né? Quando eu não tenho nem numerador, nem denominador igual. E aí, o que eu tenho que fazer quando nada é igual? Pessoal, vocês estão aí ainda? É dividir. Dividir? Eu acho que a gente tem que achar as frações equivalentes. Tem que fazer virar o mesmo denominador. O mesmo denominador para a gente ver qual é o maior. Porque quando eu chegar no mesmo denominador, eu vou cair no primeiro caso. Achar as frações equivalentes. É. Então, como é que eu faço aqui? 5 sextos e 3 quartos. Eu tenho que fazer o quê? A gente pode fazer 3 vezes 2 e 4 vezes... Não. Eu tenho que deixar o mesmo denominador. Se eu multiplicar, por exemplo, o 6 vezes 2, vai dar 12. A gente faz o 6 vezes 4 e 4 vezes 6. E o 4 eu vou multiplicar por 3, que também dá 12. Daí eu fico com o mesmo denominador. Só que quando eu multipliquei o denominador aqui por 2, o 5 eu também tenho que multiplicar por 2. Então, vai dar 10. E se eu multipliquei aqui o 4 por 3, o 3 eu também tenho que fazer vezes 3. Dá 9. Aí sim eu vou conseguir comparar 9 dozeavos e 10 dozeavos. E aí, qual que é maior? É o 10 dozeavos. 10 dozeavos. A gente caiu no primeiro Porque caso, 9 é vai maior olhar que só a 10. parte de cima. Muito bem, Rebeca. Vai olhar só a parte de cima, porque daí eu caí no mesmo denominador. Ai, Pro, eu não entendi como é que faz isso aqui. Isso aqui, gente, é fração equivalente. É eu pegar os 5 sextos e fazer aquelas flechinhas lá. Multiplica por 2, multiplica por 3, multiplica por 4, multiplica por 5, multiplica por 6, em cima e embaixo. E na outra, vocês vão fazer a mesma coisa, 3 quartos. Multiplica por 2, multiplica por 3, multiplica por 4, multiplica por 5, em cima e embaixo. Quando chegar no mesmo denominador, vocês escolham essas frações que representam o mesmo denominador. Lembra que a gente fazia nos quadradinhos? Certo? Ficou claro isso? Sim ou não? Sim. Sim. Então, tá bom. Ó, aqui a Pro vai deixar aqui, vou mandar para vocês alguns exemplos de vocês olharem, ó. Mesmo denominador. O numerador que é maior vai ser maior que o outro número. Certo?
Quando eu tenho o mesmo numerador, quanto maior o número de baixo, menor é a partezinha. Eu vou ter que dividir com mais gente, vai ser menor. E quando quando é diferente, eu tenho que achar as frações equivalentes. Eu vou fazer um caso aqui, tá? Eu vou fazer esse caso do 3 sétimos e do 3 quintos. Olha lá, 3 sétimos. Vamos ver quem são as frações equivalentes. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. Vamos fazer vezes 3 agora. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 3, 21. Vezes 4. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28. Vezes 5. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. E assim por diante. Agora, eu vou pegar outra fração, 3 quintos, e vou achar as frações equivalentes. Quem não consegue enxergar por quanto tem que multiplicar, pode fazer assim. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Já tem o mesmo denominador? Não. Vamos continuar. 3 vezes 4, 3 vezes 5, 15. 5. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. E aí, achamos o mesmo denominador já? Agora sim. 35. Olha aqui. Então, o que eu posso dizer? Que 3 sétimos é o 15 sobre 35. Sobre 35. E o 3 quintos é 21 sobre 35. 5. E aí a gente cai no primeiro caso. Como a gente tem o mesmo denominador, a gente só vai olhar a parte de cima e vai dizer que 15 35 avos é menor que 21 35 avos. Então, portanto, os 3 sétimos, que corresponde a essa fração, é menor do que 3 quintos, que corresponde a essa fração. E essas aqui são equivalentes, e essas duas aqui também. Por isso que aqui é menor, tá? Entenderam que a prof fez aqui? Que a gente fez em aula também. Acho que até era um exercício de VA esse aqui. Certo, gente? Uhum. Posso passar? Pode? Pode, Sora. Frações decimais. De novo, fração decimal é aquela que está dividido por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 1 milhão. Então, esse aqui era um exercício da VA que muita gente errou. E a Pro está explicando aqui de novo, ó. Júlia comeu 8 bombons de uma caixa que tinha 40. Todo mundo escreveu 8 sobre 40. Está errado? Não, não está errado. É a fração que ela comeu, 8 de 40. Só que não é a fração decimal. Porque para ser fração decimal tem que estar ou sobre 10, ou sobre 100, sobre 1000, sobre 10.000. Correto? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que pensar, como é que eu faço esse 40 virar 10? Eu tenho que dividir por 4. Mas se eu divido por 4 embaixo, eu preciso dividir por 4 em cima também, certo? E daí virou 2 décimos. Daí sim é uma fração decimal. E daí a gente não precisa nem dividir para saber que isso é 0,2, né? 2 décimos, como é um zero, eu ando só com uma casa para a esquerda, porque é um zero só no 10. Se fosse 100, seria 0,02. Tá? Quando eu acho a fração decimal, eu não preciso fazer conta para achar o número com vírgula. Aqui, ó, outro. Pedro gastou R$12,50. Todo mundo acertou 12 sobre 50, mas é uma fração decimal, 12 sobre 50? Não é, porque não está nem sobre 10, nem sobre 100, nem sobre... E aí, para mim fazer os 50 virar 10, ou eu divido por 5, ou eu multiplico por 2.
multiplicou por 2, virou 100. Daí o 12 eu também tenho que multiplicar por 2. Ficou 24. E daí é fácil entender que 24 sobre 100, como eu tenho 2 zeros, eu vou andar com quantas casas para a esquerda? Uma, Vai andar com duas. 2 casas, então vai ficar 0. 0,24, tá? E assim por diante, ok? Isso vai estar ali para vocês estudarem de novo. Porcentagem. 44, lembra que a Pro explicou o que era porcentagem? Era por 100. Porcentagem, gente, significa Porcentagem é por cento. por 100, por 100. Então, 44% é 44 sobre 100. 17% é 17 sobre 7%. 81% é 81 por 100. E daí, de novo, ó, como tem 2 zeros, eu ando 2 casas para a esquerda. 2 casas para a esquerda. 2 casas para a esquerda, porque tem 2 zeros. Então, fica 0,81, 0,17, 0,44. Certo? Então, aqui está o resuminho lá daquele Organize Nossas Ideias. Em qualquer fração, o traço equivale ao sinal de divisão. Na fração, temos o denominador, que indica em quantas partes o inteiro foi dividido, e o numerador, em quantas partes é considerado. Frações com numerador igual equivalem a um inteiro, cujo numerador é maior do que o denominador, podem ser escritas na forma de número misto, e assim por diante. Sobre as operações, vamos lá, adição e subtração. Quando temos denominadores iguais, o que a gente faz? Tem o mesmo denominador, a gente só soma em cima. Então, a gente Soma o numerador, 2 mais 6, 8. Eu não posso, gente, somar o denominador. Eu não posso fazer 5 mais 5 dá 10. Eu mantenho o mesmo denominador, mas eu não posso somar ele, tá? Eu só somo o numerador. Ficou claro isso? Tá. Agora, no outro caso, 7 décimos menos 3 quintos. Olha lá, eu não tenho o mesmo numerador, o Tem que denominador. multiplicar por 2. Então, eu não posso fazer 7 menos 3, né? O que tem que fazer? Eu multiplico essa segunda fração por 2, porque 5 vezes 2 vai dar 10, e 3 vezes 2 dá 6. Então, é a fração equivalente de 3 quintos, é 6 décimos. Eu posso fazer separadinho, ó. 3 quintos, quais são as frações equivalentes? Faz vezes 2, 6 décimos. Faz vezes 3, 9 quintos. 15, E assim por diante. Só que aqui eu já vi, ó, já cheguei nos 6 décimos, o outro era 7 décimos mesmo, fica 7 décimos menos 6 décimos. Agora temos o mesmo denominador. Quando a gente tem o mesmo denominador, só faz a conta na parte de cima. 7 menos 6, 1. Certo? Então, o meu objetivo numa adição ou subtração de frações é sempre deixar o mesmo denominador, porque com o mesmo denominador eu consigo fazer a continha só na parte de cima. Fala, Beca. Professora, na prova vai cair multiplicação de fração também? Vai, a Pro vai explicar agora. Ontem tá bom. fizemos bastante exercícios de multiplicação de frações. Então, eu acho que tu já tinha ido. Como é que a gente faz multiplicação de frações? Olha lá, eu multiplico o numerador e multiplico o denominador. Então, eu faço 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. Só isso. Em alguns casos, a gente pode simplificar para que a gente não tenha números tão grandes para multiplicar. Mas se não quer, não tem problema. Multiplica o numerador, multiplica o denominador, que sempre vai dar certo. Certo? Aqui foi feito um exemplo de simplificação, ó. Ele pegou o 13 e o 12, que são múltiplos, e o 5. Daí ele fez 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. E o 13 e o 12. 3 por 3 é 1. 12 por 3 dá
4. Aí eu saio com números menores para multiplicar. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4 é 4. Mas se eu não quisesse, tudo bem, faz 3 vezes 5, é 15. 3 vezes 12, é 3 aqui embaixo? 5 vezes 12, é 60. Pronto, eu chego no mesmo resultado. Porque se eu reduzir aqui para fração irredutível, eu vou chegar no mesmo número. 1/4. Tá? Então, multiplicação de frações, eu sempre vou multiplicar o numerador e o denominador, certo? Lembraram? Professora, mas na prova você vai pedir para a gente simplificar ou pode fazer o negócio normal? Pode fazer normal. Tá bom, Tá? obrigada. Depois, operações com números racionais, probleminhas. Quando a gente soma números com vírgula, vírgula embaixo de vírgula, soma normal. Quando não tem, que nem aqui, 126,1 menos 18,381, bota um zerinho, faz de conta ali para conseguir fazer a continha. Sempre vírgula embaixo de vírgula, tanto na soma quanto na subtração. Entenderam? Ó, 50 menos 40. Eu vou botar vírgula embaixo de vírgula. 1 menos 0,85, vírgula embaixo de vírgula. Daí, por uns instantes, eu esqueço a vírgula. Faço 10 menos 5 dá 5. Pediu emprestado, ficou 9 menos 8 dá 1. E aqui, como emprestou para esse, ficou 0. E a vírgula eu só copio, certo? Lu, tá entendendo? Então, tá bom. Deixa eu passar aqui. Ó, a multiplicação de números decimais. Quem lembra? A gente via quantas casas tem o primeiro fator? 2 casas depois da vírgula. E o último fator? Nenhuma. Nenhuma. Então, meu produto vai ter 2 casas decimais. Eu faço isso primeiro, por quê? Porque agora, depois que eu defini isso, eu esqueço a vírgula. Eu tiro a vírgula daqui e multiplico normal. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 3 vezes 1, 3. Daí eu cheguei nesse número. 3, 4, 2, 0. Cheguei nesse número. Depois, daí eu vou olhar. Ah, Meu produto tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então, 1, 2. E daí eu ponho a vírgula de novo. Certo? Por isso que é importante, sempre antes de começar a multiplicação de números decimais, olhar quantas casas vai ter o meu produto. Como é que eu vou saber? Eu vou somar o primeiro produto com o segundo produto, tá? Tá acabando, não se preocupem, tá? Eu só quero passar aqui, ó. Então, operações, aqui, ó. Quando eu tenho assim, ó, eu não preciso fazer essa conta, gente. Eu sei que eu estou multiplicando por 2 zeros. O que eu tenho que fazer? Eu vou andar 2 casas decimais. Eu sei que eu estou dividindo por 100. Eu vou recuar 2 casas decimais. Certo? Gi, entendeu? Sim, senhora. Tá bom. Esse aqui você fez bem bonitinho. Potenciação de números. A gente viu que potenciação é multiplicar o mesmo número quantas vezes o expoente nos mandar. Então, se é 7 ao quadrado, eu vou fazer 7 vezes 7. Se é 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7. Então, a potenciação 0,7 ao quadrado é fazer 0,7 vezes 0,7. Então, vai dar 0,49. Tá? É o mesmo jeito, ok? Mas isso eu acho que nem cai. Eu não botei nenhuma questão. Certo, gente? De potenciação, se eu não me engano. Ok? Sim. Estudem de novo, refaçam os exercícios. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Nenhuma. Não, senhora. Rebeca quer perguntar? Professora, eu ia perguntar para você se pode fazer, tipo, alguns exercícios do CA. Pode. Se quiser me mandar, eu assim. corrijo. Pode. Pode sim. Porque é melhor para quem não entendeu, tipo, como faz exercício, aí fazer lá no CA. Sim. E amanhã eu vou estar com vocês, a primeira aula, né? Eu vou estar com vocês, a gente vai ler a prova.
Nem hoje na aula de português. Na prova de Isso. português, o professor de Professora, eu português. falei para vocês, professores de português, pois é. vocês vão ser as únicas que vão aplicar a prova de vocês. Acho É, que o seu de geografia também vai aplicar a prova Eu já de fiz a prova de português. que bom, Gi. Sim, Então a tá, gente meus fez- queridos, eu vou ter que terminar porque eu já estou atrasada para o meu 7º ano aqui, tá bom? Bons bom, estudos então. para vocês. Eu vou mandar aí na sequência tanto a gravação quanto a apresentação, tá bom? Slide. Isso. Tá bom. Beijos e até Tchau. amanhã, tá? Tchau, Sora. Tchau. Amanhã. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, tchau, queridos.